Casamento interreligioso. Você acha que pode dar certo? Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre esse tema que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. Hoje o nosso tema é sobre a diferença das religiões no relacionamento de casal. Se isso pode dar certo. Eu vejo que é interessante que a gente possa falar disso, porque é algo que acontece há muito tempo e tem várias discussões, tem vários posicionamentos. Algumas pessoas acreditam que não dá certo, que você precisa casar com alguém da mesma religião que você, para que vocês possam educar os seus filhos com os mesmos princípios, os mesmos valores, né? Bem, mas eu acho que é importante a gente pensar se é isso mesmo. O que dá para nós refletir aqui é que sempre se fala que os diferentes é que se atraem. E para manter esse relacionamento dos diferentes que se atraem, dos valores que se traz para essa relação, se faz necessário pensar quanto você tem plasticidade cerebral para poder entender que o diferente também pode existir. E aí a gente entra em várias situações que nós podemos trazer aqui para reflexão e até para vocês que estão nos escutando aqui, nos assistindo, para saber como seria para você isso. No trabalho que se faz em terapia de casais, eu tenho uma técnica que eu faço que é, as pessoas trazem das suas famílias de origem, crenças e valores, e a gente trabalha com duas malas, cada um traz sua mala e dentro dela coloca as suas crenças e valores. E na conversa entre o casal, cada um vai colocar para o outro as suas crenças e seus valores, porque através da fala que se traz para o relacionamento, é que você vai entendendo por que o outro tem e carrega aquele valor, e que aquele valor é importante. Quando isso é colocado e os dois olham e dizem assim, então, nessa nossa viagem aí que é o casamento, quais desses valores nós vamos colocar na nossa mala comum? E aí os dois discutindo, falando, vão vendo o que para eles fica confortável. E nisso também vão aparecer as questões religiosas. Então, algumas pessoas têm religiões, outras são ateias, né? São ateias, então algumas pessoas pensam e acreditam em coisas diferentes. Mas se o casal tem uma boa troca de informação um com o outro, de falar do seu sentir e do seu pensar, isso é possível. Claro que muitas vezes, se a gente for pensar em tempos diferentes, isso era uma coisa mais discutida. Eu lembro até, com experiência pessoal, que a minha mãe, ela queria se casar, ela gostava de um rapaz que era da religião luterana. E ela era de uma família com conceitos católicos, com religião católica, né? E isso foi dito para ela, não, você não pode se casar com essa pessoa, porque além de ela ser de origem alemã, né? E minha mãe era de origem italiana, também tinha essa questão, então, dessa diferença na religião. Que se a gente pensar entre o católico e o luterano, a diferença não era assim tão grande. Mas também a gente pode ir pensando em outras coisas que vão aparecendo quando a pessoa é tão fechada dentro da sua religião, quando vem uma questão diferente, ela começa também a fantasiar, e isso pode também trazer esses conflitos. Então, pensando nas religiões, que nem você citou, a luterana e o catolicismo, que tem a mesma base cristã. Então, ali é um olhar diferente sobre um aspecto do livro, né? Então, eles têm um olhar diferente sobre o mesmo objeto. Agora, quando eu penso em religiões, em casamentos interreligiosos, pensando em religiões completamente diferentes, como uma de origem africana ou uma de origem judaica, como isso aconteceria? Porque é a forma de ver o mundo que se modifica, né? Como as convicções, aí tem os dogmas, tem também as superstições, a forma que você cria o ser criador, como que é esse ser criador, como ele se posiciona, como você se posiciona.
E eu vejo que é uma questão daí muito mais filosófica, e que vai abranger também a questão de como você olha a vida. Então, como isso seria possível? Como confluem essas ideias? Então, Ju, eu vejo que é importante a gente olhar aqui a diferença de pessoas. Existem pessoas que são muito fechadas dentro de uma verdade sua, de uma verdade absoluta. Então, só a minha forma de ver o mundo, ela é correta. A sua está fora, está errada, não é boa. Se eu vou para um relacionamento para construir uma família e eu não paro para pensar, porque tudo isso, Juliana, é interessante que as pessoas busquem falar e trazer esse tema no momento do namoro, de trazer quanto é importante esta visão de mundo que eu tenho, quanto eu quero manter isso tão fortemente para com os meus filhos, ou como isso é uma coisa que pode se modificar ao longo da vida, porque à medida que a gente cresce, à medida que a gente evolui, à medida que a gente lê, à medida que a gente conhece, a gente começa a pensar que também aquilo que vem do outro pode ser bom. É diferente, a forma de ver a vida é diferente, mas também me parece confortável. Então, se eu tenho esta abertura, e aí a gente fala da questão religiosa, mas fala também da questão de vida, que aí a gente entra em todos os outros temas polêmicos que nós já discutimos aqui em outros vídeos, que a gente pode pensar que dá para conviver com isso ou não dá. Então, os casamentos com religiões diferentes, mesmo as que não têm tanta divulgação, né? Mas aí depende, né? Porque às vezes a gente não tem acesso, como você falou. As religiões de origem africanas são diferentes, mas são diferentes em quê? Se eu não estudo, eu acho que são diferentes e acho que são diferentes que pode me deixar mal, me deixar em conflito. Mas se eu começo a ver, bom, o que tem nisso que me assusta tanto? O que me assusta é aquilo que eu não conheço. O que me assusta é aquilo que eu não entro em contato, é aquilo que eu não me permito a olhar. Então, quando a gente vê que existem essas diferenças, e a gente tem tantas outras coisas que aquela pessoa desta religião tão diferente está chegando para um relacionamento, eu posso aprender muito com ela, eu posso me desenvolver com ela. E o casal pode encontrar um caminho de conciliação. E muitas vezes, eu acho que é uma discussão que hoje vem muito para a gente, eu acho que é importante que a gente mantenha essa discussão, de todas as coisas, a gente se abrir para esse mundo e conseguir ver que tudo que é diverso também enriquece. Tudo que é diverso também pode ser recebido na minha vida. E aí este casal que de repente começa a buscar conceitos e valores tão diferentes nesse viés religioso, também busca coisas para trocar, né, na vida como um todo. Então, poder estar aberto para poder falar dessas diferenças e para poder conhecer essas diferenças e para poder dizer, puxa, isso também é uma coisa que está dizendo e que parece com essa, mas que também como valor humano, como valor de mundo, ela traz para mim uma janela nova, uma coisa que se abre para um mundo novo. Porque tem religiões que não são impositivas, elas não ditam com quem você deve ou não casar. Ela é mais uma manifestação cultural ali, de crenças. Mas tem outras que elas delimitam, né? Não, você só pode se casar com alguém da mesma religião. Aí eu vejo que é realmente uma barreira imposta, daí nem é mais pela tua capacidade de lidar com o outro ou não, mas é uma imposição. Eu acho muito pobre, porque perde tudo isso que você falou, dessa confluência, dessa capacidade de olhar um outro que é o diferente e de contribuir de alguma forma, porque eu estudei muitas religiões e todas levam ao mesmo caminho. Ao mesmo caminho, todos recriam através do seu cenário, do seu contexto, o mesmo caminho. Aí alguns colocam essas regras, outros colocam esses dogmas, essas formas de comungar aquele todo ali, mas todos levam ao mesmo caminho. Então, realmente, eu acho que é possível quando existe essa abertura das religiões, de manifestação, né, onde você pode estar com quem você quiser, independente da sua ideologia, filosofia e religião,
mas acho uma perca mesmo de oportunidades quando a gente tem religiões tão fechadas e que impede os seus próprios fiéis, né? Uhum. De comungarem com outras religiões e com outras culturas, né? Então, e a palavra religião é religar. Então, se a gente pensar assim, bom, se eu estou numa religião que não religa, que não conecta, o que eu estou falando desta palavra em si, da palavra religião? Então, se ela é religar-se com outros e religar-se consigo mesmo. Mas para isso, esta abertura, esta plasticidade cerebral de eu poder ver, de eu poder participar, de eu poder conhecer, é uma coisa que tira um pouco tudo aquilo que vem sendo dito, né? E hoje as redes sociais, elas trazem muitas coisas muito fechadas também assim, né? Mas se eu fico nisso e se eu não vou buscar, se eu não vou conhecer, então parece que tem uma coisa que é ruim e outra coisa que é boa. Isso. Mas na verdade o que é bom ou ruim depende da minha escolha, como você falou assim, algumas coisas que impõem, né? Se impõe, quem impõe? E se eu tenho esta facilidade de pensar de uma forma mais abrangente, eu também posso não aceitar a imposição que venha de qualquer grupo, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar e o que tem que não existir. Porque todas as religiões têm a ver com a cultura de um povo. E aí está colocando essa cultura, e essa cultura vem trazendo os valores daquele povo, a história daquele povo. Então, não é ruim nenhuma nem outra. É claro que se a gente pensar, né, que tem as religiões que colocam as pessoas que elas precisam seguir alguma coisa tão rígida, a pessoa deixa de ser ela mesma, porque ela não tem escolha. Se ela quer estar nesse grupo, ela não tem escolha. Mas aí tem as pessoas que elas vão transitando por vários templos religiosos para buscar se encontrar. Então, ela entra e ela sai porque nada do que está ali traz para ela um acalmar, um trazer para ela o que ela precisa, o que ela vai buscar naquele lugar que as pessoas se encontram para viver esta questão religiosa. Então a gente precisa entender que, assim como outros valores na vida do casal, a religião também é um aspecto, é uma parte do relacionamento de casal, porque tem tantas outras que trazem os conflitos. Então, lidar com conflito é o tema de quem se casa. Quem se casa tem conflito, e o conflito vai fazer com que o casal cresça e se desenvolva. Então, eu vejo que é possível, sim, conviver, viver e criar história, e conhecer outras religiões, e poder ter um casamento, sim, saudável, e que os dois possam crescer. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado.